Bem, a nossa aula de piodermites, que nada mais são do que as dermatoses bacterianas que acometem, obviamente, a pele, né? Então, para falar de piodermites, é importante a gente falar da bacteriologia da pele, dos mecanismos de defesa natural, dos fatores que favorecem a piodermites e, por fim, as piodermites, especialmente streptocóccicas e estafilocóccicas, né? Bem, em primeiro lugar, a introdução. Vamos falar um pouco sobre a bacteriologia da pele. A pele tem uma flora normal, que é constituída por bactérias e também estruturas fúngicas, né? Essas bactérias, elas proliferam no manto lipídico e elas são um mecanismo de proteção natural da pele, inclusive para agentes bacterianos agressivos, exógenos, né? Então, nós temos o Propionibacterium acnes, o Corynebacterium xerosis, o Staphylococcus epidermidis, micrococcus e também o Ptyrospora ovale, que é a malacésia, né? Dentre as piodermites streptocóccicas, nós temos o impetigo, que envolve predominantemente o extrato córneo. Nós temos o ectima, que envolve epiderme e derme reticular. Nós temos a erisipela, que envolve a derme reticular profunda e parte do panículo adiposo. Nós temos a linfangite, que envolve os vasos linfáticos profundos da pele, na derme, né? E nós temos a celulite, que afeta basicamente a hipoderme. Bem, os fatores de virulência dos bacterianos, aí citando o caso do Streptococcus pyogenes, são vários, né? Nós temos a proteína M, né, que bloqueia a fagocitose, a hialuronidase, a desoxirribonuclease, a DNase, a toxina eritrogênica, a streptokinase e várias leucocidinas. Então, dependendo da expressão dessas substâncias pela bactéria, a virulência poderá ser maior ou menor, né? Aqui uma foto mostrando o impetigo, né? O impetigo, como eu falei, é uma infecção strep-estafilocócica do extrato córneo. Então, vocês podem ver aqui no slide à esquerda a formação da lesão, que ocorre a nível de extrato córneo, e vocês podem ver os neutrófilos aqui em meio a plasma e na camada córnea, né? Bem, vamos adiante. Impetigo. Aqui é um caso... Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Aqui é um caso típico do chamado impetigo ou osteofoliculite de Burkhardt, né? É uma foliculite superficial que afeta a porção superficial do folículo piloso. E é bem comum na região das nádegas, na região inguinocrural, né? Nas áreas de dobras, né? Mas pode eventualmente ocorrer no couro cabeludo. Bem, vamos para o próximo. O impetigo afeta tipicamente crianças na faixa de 3 a 5 anos de idade. Aqui vocês estão vendo uma criança com várias lesões crostosas, amareladas, crostas melicéricas, afetando a região perinasal, né? Então, crianças nessa faixa etária, por não terem um manto lipídico desenvolvido, tá entendendo? Em geral, são especialmente susceptíveis a esse tipo de processo infeccioso. Uma outra foto do mesmo paciente. Aí vocês podem ver uma outra pessoa, né, apresentando também essa lesão recoberta por crostas melicéricas, que lembra o aspecto de queimadura de cigarro. Um outro caso, né? Eventualmente as lesões podem ser bem extensas, né? O tratamento dessa condição em geral é feito com antibióticos tipo cefalosporina de primeira geração. Em geral a resposta é muito boa,
né? E orienta-se orientações gerais quanto à higiene, lavar as mãos, né? Bem, a erisipela. A erisipela é uma infecção produzida em 75% das vezes pelos Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Então, se caracteriza pela produção de uma placa eritematosa bem definida, bem delimitada, com sinais logísticos. O paciente pode ter febre, pode ter calafrios. Embora a maioria dos pacientes sejam pessoas imunocompetentes, a gente sabe que pacientes diabéticos, imunossuprimidos ou com outras doenças podem ter esse quadro favorecido. A gente sabe que a bactéria em geral entra por pequenas portas de entrada. Por exemplo, intertrigo interdigital, que é chamado pé de atleta, né? Ou frieira, né? É bastante frequente como porta de entrada nesses casos, né? É bom lembrar que a erisipela, o tratamento é feito, em geral, se o quadro não for um quadro grave, pode ser feito com cefalosporinos de primeira geração. Em casos mais graves, pode-se recomendar drogas endovenosas, como, por exemplo, a penicilina cristalina, né? Bem, vamos lá adiante. É bom lembrar que na erisipela o processo inflamatório é muito importante. Então, o paciente desenvolve linfedema por obstrução e fibrose dos vasos linfáticos, o que pode produzir esse edema duro que vocês podem ver na foto. Lembrar que a erisipela também pode ocorrer na face. A erisipela pode ser facial, especialmente em regiões de clima frio, a erisipela pode ser facial. No nosso meio é mais comum o acometimento de membros inferiores. Então vocês veem um paciente antes e após o tratamento. Quando suspeitado o diagnóstico? Presença de placa, eritêmato infiltrada, com sinais logísticos, possibilidade de presença de febre, calafrios, indicam para esse diagnóstico. Um outro caso de erisipela facial, né, também produzindo essa placa infiltrada. Um outro caso, como vocês podem ver. Bem, e é bom lembrar que a erisipela eventualmente pode ser bolhosa. Por que ocorre a formação de bolha? Pode ocorrer a formação de bolha na erisipela? Por conta da necrose a nível de junção derme-epiderme. Tá entendendo? E vocês podem ver que nesse caso em particular, você tem uma placa eritêmato purpúrica e a presença de bolha. Bem, linfangite ascendente. Linfangite, como o próprio nome diz, indica processo inflamatório em vasos linfáticos, né? Então vocês estão vendo uma lesão pustulosa, parcialmente recoberta por uma crosta hemática, né? E na sequência vocês podem ver a distribuição das lesões seguindo o trajeto linfático, né? Vamos só um instante. Bem, celulite. A celulite é diferente da erisipela, ela envolve basicamente o panículo adiposo. Então a lesão não costuma ser totalmente bem delimitada, né? Bem, agora vamos ver aqui complicações da erisipela. Uma das complicações mais frequentes é a chamada elefantíase nostra, que é a consequente ao linfedema, um linfedema crônico que pode levar à deformidade do membro. O membro parecendo pata de elefante. Esse paciente em particular fez quadros de erisipela que afetavam ambos os membros, né? Às vezes, o acometimento pode ser tão extenso a ponto de deformar o aspecto do membro, né? Bem, pacientes diabéticos, por terem problemas relacionados à microcirculação, ficam mais sujeitos a infecção por múltiplos germes, não só gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios, certo? Podendo, às vezes, haver até a necrose do dígito, né, com perda do membro, como ocorreu nesse paciente, né? Então, é bom lembrar que pacientes diabéticos podem fazer infecções piogênicas, em geral por germes mistos, né, gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio, e que pode levar à perda do membro. Pois bem, vamos adiante aqui.
Infecções estafilocócicas, né? Nós temos as foliculites superficiais e profundas, furúnculo, antrais, a cicose estafilocócica, síndrome da pele escaldada e síndrome do choque tóxico, né? Pois bem, o Staphylococcus aureus, o indivíduo, 30% da população pode ser portadora do Staphylococcus, né? Não, pode, às vezes, não provocar doença nenhuma no portador, mas ele pode ser uma forma de veicular a bactéria para outras pessoas. Isso aí é uma coisa que nós temos que levar em consideração, né? Então, vamos falar agora, particularmente, das foliculites, né? Temos o ordéulo. O ordéulo é a foliculite dos pelos do cílio, né? Da glândula de Meubômios, né? É produzido pelo Staphylococcus e, em geral, manifesta como uma pápula eritematosa, uma pápula ou uma lesão papustulosa folicular nos cílios, né? Aqui vocês veem uma criança em que afetou um dos olhos. Você vê a foto da esquerda e a foto da direita. Na verdade, me desculpe, afetou ambos os olhos. Impetigo neonatal é a infecção produzida no período neonatal, em geral pelos Staphylococcus aureus, né? Em geral ocorre 4 a 10 dias após o nascimento. Ela é manifesta pelo aparecimento de lesões pustulosas que progridem em vizinhança e, quando regridem, podem deixar essa área descamativa. Aqui vocês estão vendo um outro caso de impetigo neonatal. Você vê o coto umbilical inflamado, infectado, e a presença de numerosas lesões pustulosas na vizinhança, né? Bem, aqui exemplos de casos de impetigo. É bom lembrar, como eu falei, que as lesões do impetigo em geral ocorrem em crianças de 3 a 5 anos de idade, e que as lesões estão recobertas por crostas, frequentemente melicéricas, e que lembram aquele aspecto de queimadura com ponta de cigarro, né? Bem, aqui um outro caso, como vocês podem ver, com as mesmas características. Uma outra foto que mostra um impetigo clássico à esquerda, coberto por crostas hemáticas, e à direita um impetigo bolhoso, ou impetigo estafilocócico, né? Na região axilar. Esse impetigo estafilocócico, ou impetigo bolhoso, é especialmente comum em pessoas adultas em áreas de dobras. Em consultório, a gente vê muitos pacientes com lesões lesões nas áreas axilares e dobras da virilha, especialmente durante o verão. Provavelmente o atrito, a fricção e o calor são fatores importantes no seu desenvolvimento. A osteofoliculite, ou impetigo de Burkhardt, né, se caracteriza pela presença de lesões pustulosas foliculares. Vocês podem ver aqui que as pústulas são centradas, né, no folículo piloso. É, na verdade, uma foliculite superficial, provocada pelo Staphylococcus, e especialmente comum na região do pubis, nádegas, eventualmente couro cabeludo de crianças, né? Aqui um outro caso em que vocês veem a presença das pústulas foliculares, né? Cicose da barba. Cicose da barba é a foliculite da região da barba. Ela pode ser bacteriana, fúngica ou viral, mas inquestionavelmente a foliculite, a cicose bacteriana é a mais frequente, produzida pelo Staphylococcus aureus. Então vocês veem numerosas lesões pustulosas que estão concentradas nas regiões foliculares, né? Especialmente comuns em pessoas com dermatite seborreica, pessoas que reutilizam gilete de barbear, certo? Furúnculo. Furúnculo é uma infecção bacteriana, Staphylococcus profunda do folículo piloso. O que ocorre? Aparece uma lesão papulonodular, eritematosa, ocorre necrose central com a eliminação do carnegão, que nada mais é do que o folículo piloso necrótico, né? Os furúnculos, em geral, eles costumam se localizar em áreas cobertas, como, por exemplo, nádegas, região da cintura, abdômen. É especialmente comum em diabéticos, né?
são coisas que precisam ser ditas. Paronychia crônica. Paronychia crônica ou melhor, paronychia aguda. A paronychia aguda é uma infecção bacteriana da região perungueal. Como vocês podem ver aqui, é uma área que está havendo uma abscedação, essa área amarelada está abscedando, certo? E é especialmente comum em pessoas que têm o hábito de remover cutícula, né? Da manicure. Aqui, depois da drenagem, com a drenagem, a liberação do pus, diminuição da dor, né? Aqui vocês podem ver o quadro depois da drenagem. Um outro paciente também afetado, em que foi drenado, né? A drenagem é fundamental. É importante a cobertura antibiótica. Pode ser feita, por exemplo, com cefalosporinas de primeira geração. E também a drenagem com a lâmina de bisturi para a remoção da secreção purulenta, que desencadeia dor, né? Bem, Pseudomonas aeruginosa é também um germe piogênico e pode produzir infecções bacterianas na pele e também em aparelho ungueal. Aqui vocês estão vendo a chamada unha verde. A unha verde é produzida pela Pseudomonas, também conhecida como bacilo piuciânico, né? Porque produz esse pigmento de aspecto esverdeado. Especialmente comum em pessoas que têm o hábito de lavar as mãos com frequência, trabalhar com água com muita frequência, ou manter os membros sempre umedecidos, né? Esses pacientes são especialmente comuns a esse tipo de processo. Então, uma das recomendações iniciais é evitar o contato com água, produtos de limpeza. Bem, uma situação que a gente tem visto com especial frequência em consultório são as chamadas foliculite pós-depilação. O indivíduo aparece com pápulas ou lesões papopustulosas foliculares, né, que deixam a hipercromia residual, que na verdade é o que realmente incomoda esses pacientes, especialmente mulheres, né? Certo? Bem, vamos adiante. Aqui um outro caso de uma lesão nodular, eritematosa, corresponde a um furúnculo na região inframandibular, né? Um outro caso de furúnculo na região da coxa, necrose central, e vocês observam esse halo eritematoso por conta de produção de toxina eritrogênica. Furunculose é quando nós temos vários folículos independentes afetados, né? A furunculose é especialmente comum em diabético. Em geral, eu diria até que se nós temos um paciente com furunculose, é obrigação nossa pesquisar se o paciente tem história de diabetes, né? Pacientes imunossuprimidos também podem fazer furunculose e também pessoas imunologicamente rígidas, né? Aqui vocês podem ver a presença de numerosas lesões papulonodulares, eritematosas, né, com pontos de necrose central. É um outro caso de furunculose. Lembrar que a hipercromia residual costuma ocorrer nesses casos, né? Antraz. O antraz é quando a gente tem uma infecção bacteriana, uma foliculite, na verdade, afetando vários folículos contíguos. É bom lembrar que tanto furúnculo como antraz tem como agente etiológico Staphylococcus aureus. Então, vocês estão vendo aqui várias pústulas contíguas, né, unidas junto a uma placa, né? Então, o antraz ou carbúnculo está frequentemente associado ao diabetes mellitus. Então, é uma coisa que tem sempre que ser pesquisado nesses pacientes, né? Uma outra coisa que eu queria falar é sobre um tipo particular de foliculite que pode acontecer por conta da Pseudomonas. É a chamada foliculite das duchas de água quente, Hot Tub Folliculitis, especialmente comum em pessoas que frequentam duchas de água quente, né? Pessoas que frequentam duchas de água quente. Bem, vamos adiante, só um instante. Só um instantinho, por favor.
Bem, uma outra situação que eu queria comentar, uma situação particular, é a foliculite queloidiana da nuca. Esses pacientes têm uma foliculite em geral por Staphylococcus aureus, que evolui com a produção de lesões papulosas queloidianas, que podem depois confluir formando placas queloidianas maiores. E isso leva à alopécia na área afetada, uma alopécia cicatricial na área afetada. É bom lembrar que essa condição é especialmente comum em pessoas morenas, né? E a região occipital é tipicamente a área mais afetada, né? Uma outra situação que eu queria falar, que embora não seja primariamente uma infecção bacteriana, é a chamada foliculite da barba, ou pseudofoliculite da barba, né? Ela ocorre por quê? Porque pessoas em geral morenas, elas têm a característica do pelo se encurvar. Então, como o pelo se encurva, a ponta dele penetra novamente na pele, produzindo granulomas, né? Então, você vê o paciente, né, com várias lesões papulosas, eritematosas, foliculares, né, por conta dessa pseudofoliculite, que não é uma infecção bacteriana, que é uma reação tipo corpo estranho, que em geral ocorre em pessoas de pele morena, especialmente na região da barba, mas que representa um grande incômodo para essa população, né? Então vocês estão vendo aqui as pápulas eritematosas, foliculares, e vocês veem a tendência do pelo, né, de penetrar novamente na derme, né, gerando a formação de pequenos granulomas, o que resulta nessa condição, a chamada pseudofoliculite da barba. Bem, uma outra condição que eu queria comentar para encerrar a aula é a chamada síndrome da pele escaldada estafilocócica. É uma condição relacionada à produção de uma toxina, que é a esfoliatina, por algumas cepas de Staphylococcus aureus, que produz eritema e descamação, em geral, evoluindo para uma eritrodermia em crianças neonatas, né? A gente sabe que as crianças neonatas, elas têm um rim imaturo. Então, com isso, a excreção dessa esfoliatina, dessa toxina, é reduzida e faz com que esse grupo seja o mais afetado pela condição, né? Então, é uma condição resultante da produção de uma toxina pelo Staphylococcus, que seria a esfoliatina. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu peço a vocês que vocês estudem pelos livros textos, Azulay ou Sampaio, para que vocês possam complementar o conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado e resto de bom dia.